Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo do boneco amigurumi Gustavo. Ele ficou com a medida de 42 centímetros de altura e esse passo a passo foi dividido em 3 vídeos. Essa é a segunda parte do passo a passo e o link para a primeira parte eu vou deixar na descrição deste vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal e a acionar o sininho de notificação para ser notificado dos próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Eu gostaria de pedir para você deixar um hypar nesse vídeo. O hypar você não paga nada e me ajuda muito aqui no YouTube. Deixa também um like e um comentário. Você vai estar me ajudando muito e me incentivando a trazer mais vídeos de passo a passo aqui para o canal. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Eu cheguei na volta de número 23 da perninha com 18 pontos baixos. E agora aqui a gente vai fazer uma troca de cor. Eu vou vir aqui, olha, para o meu próximo ponto, aqui é o meu último ponto da volta de número 23. Eu vou fazer aqui, olha, mais um pontinho aqui na frente, completo. E eu vou entrar com a agulha bem aqui, olha, na alcinha da frente, e eu vou pegar essa alcinha do Vzinho do ponto baixo. E aqui eu vou passar a linha branco, que é a cor que a gente vai começar a trabalhar agora. E esse aqui, que tá na laçada, olha, eu puxo até ele desmanchar. Essa sobrinha, eu vou deixar ela aqui dentro mesmo, que eu vou dar um nozinho com essa que a gente começou a trabalhar agora. E a gente vai fazer agora ponto sobre ponto com a cor branco, só que trabalhando na alcinha de trás do ponto. Então, aqui no meu próximo ponto baixo, eu faço um ponto baixo. No próximo, trabalhando apenas na alcinha de trás, ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base e vou permanecer com os mesmos 18 pontos baixos. Eu fiz aqui os 18 pontos baixos trabalhado na alcinha de trás do ponto. Aqui eu vou alongar esse fio e a gente vai pegar essas duas sobrinhas, olha, a sobrinha do branco que a gente colocou agora e a sobrinha desse cor da pele que a gente tá usando para fazer a pele, que é o chantilly, e a gente vai dar um nozinho. Damos um nozinho de segurança. E a sobrinha, você pode cortar ou deixar aqui dentro da perninha mesmo. Agora aqui, conforme a gente for tecendo, a gente já vai colocando, olha, o enchimento, já vai completando o enchimento da perninha e das partes todas que a gente for tecendo, tá? E agora eu vou iniciar a volta de número. Essa aqui, olha, a gente terminou a perninha com 23 voltas. E eu vou contar essa como sendo a volta de número 1 da roupa de baixo. Eu vou iniciar a volta de número 2. Eu vou contar essa como sendo volta de número 1 e volta de número 2, porque a gente trocou a cor agora para fazer a roupa de baixo. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto, vou voltar o marcador, e a volta de número 2 e a volta de número 3 da roupa de baixo, eu vou fazer voltas de ponto sobre ponto e vou permanecer com os mesmos 18 pontos baixos. Então, eu vou fazer a volta de número 2, a volta de número 3 e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a volta de número 3
com 18 pontos baixos. Então, aqui a gente fez até a volta de número 23 a perninha, e essas 3 voltas com a cor branco, a gente já tá fazendo roupinha de baixo, e eu cheguei na volta de número 3. E agora, a gente vai precisar de 2 dessas. Uma, a gente corta o fio e faz um arremate, e a outra, a gente deixa o fio para unir as 2 perninhas. Agora aqui, que a gente terminou a segunda perninha, eu vou tirar aqui o marcador e eu vou vir nesse pontinho que eu estava com o marcador, e aqui eu vou fazer um ponto baixo e 1, 2, 3 correntinhas. Agora a gente vai unir as perninhas e a gente vai fazer o corpinho. Então, eu fiz um ponto baixo no próximo pontinho, 3 correntinhas. E a gente vai marcar esse ponto aqui como sendo o nosso primeiro ponto da volta de número 4 do corpinho. Então, 3 correntinhas. E agora a gente vai medir certinho aqui, olha. Aonde tá saindo, olha, esse pontinho, olha, bem a direção que a gente vai unir a perninha. Então, a gente põe assim, bem retinho, bem pra frente aqui, ó, os lacinhos, e dobra aqui. Pra gente saber aonde a gente vai fazer o outro pontinho, olha. Bem retinho. A gente dobra, e o próximo pontinho, ele vai sair bem aqui, ó. Vou deixar o marcadorzinho, só pra gente sair, ó, na direção certinha. Ele vai sair bem aqui, ó. Bem onde a gente fez o arremate mesmo. E agora aqui, eu vou prender. Deixa eu voltar agora. Vem no pontinho que a gente dobrou. E aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. A gente faz o ponto baixo. E eu vou colocar o marcador como sendo o meu primeiro ponto da volta de número 4 do corpinho. Então, a volta de número 4, 3 correntinhas, a gente une as 2 perninhas e marca esse ponto como sendo o primeiro ponto da volta de número 4. Então, eu tenho 1, e agora eu vou contornar a perninha e vou ficar com 18 pontos baixos. 2, 3, 4, e eu vou dar a volta toda aqui na perninha, vou ficar aqui com os mesmos 18 pontos baixos. Então, quando eu fizer aqui os meus 18 pontos baixos, eu volto com vocês. Eu fiz aqui os 18 pontos baixos da perninha, e eu cheguei nas correntinhas. Aqui, a gente vai fazer um ponto baixo para cada correntinha, pegando só uma alcinha da correntinha. A outra alcinha a gente vai trabalhar depois. Então, aqui, olha, na primeira alcinha da correntinha, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Então, se eu tinha 18 pontos baixos, 19. Na próxima correntinha, pego também uma alcinha. Vinte. E na próxima correntinha, ops, escapou. E na próxima correntinha, pegando também uma alcinha, 21 pontos baixos. Então, aqui, eu fiz os 18 pontos baixos dessa perninha, 3 pontos baixos, um para cada correntinha, fiquei com 21 pontos baixos. Aqui nessa perninha, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui eu também vou ficar com os 18 pontos baixos da perninha. Então, vamos fazer desse lado aqui o mesmo que a gente fez aqui. Então, aqui, olha, eu tenho esse pontinho aqui que eu fiz para unir as perninhas, eu venho no próximo, e aqui eu também vou fazer 18 pontos baixos. 1, 2, 3. Eu fiz aqui, então, os 18 pontos baixos dessa outra perninha,
e cheguei nas correntinhas. Agora a gente vai trabalhar na outra alcinha das correntinhas. Olha, a gente trabalhou numa alcinha e agora a gente trabalha nessa outra alcinha das correntinhas. E aqui a gente vai fazer mais 3 pontos baixos. Então, 18, 19, 20, e aqui na outra alcinha, 20 e 21. Então, nessa volta, são 3 correntinhas para unir as perninhas e 42 pontos baixos, 21 desse lado, 21 desse lado, que são os 18 da perninha mais 3 da correntinha, 18 da perninha mais 3 da correntinha. A gente fica com 42 pontos baixos. Eu vou iniciar a volta de número 5 do corpinho. E eu vou iniciar a volta de número 5 fazendo meu primeiro ponto baixo e vou voltar aqui, olha, o marcador. Agora a gente vai fazer ponto sobre ponto e a gente vai ficar aqui com 42 pontos baixos. A gente vai contornar todos esses pontos baixos que a gente fez aqui, olha. Então, a gente vai ficar com um total de 42 pontos baixos. A gente vai fazer ponto sobre ponto. Chegando aqui nas correntinhas, olha, um pontinho para cada pontinho que a gente fez desse lado das correntinhas. 1, 2, 3 e segue contornando. E na volta de número 5 do corpinho, a gente fica com 42 pontos baixos. Eu concluí aqui a volta de número 5 da perninha. E agora, a gente vai fazer da volta de número 5 até a volta de número 13, voltas de ponto sobre ponto. E em todas essas voltas eu vou permanecer com 42 pontos baixos. Então, a gente vai seguir contornando, olha, as duas perninhas, tá vendo? Vai ficando assim. Até a volta de número 13. Então, aqui eu estou iniciando a minha volta de número 6. E a gente vai fazer até a volta de número 13, com 42 pontos baixos, ponto sobre ponto. E quando eu chegar na volta de número 13, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu cheguei na volta de número 13, com 42 pontos. E agora, a gente vai iniciar a volta de número 14, fazendo aqui um total de 19 pontos baixos. Vou fazer o meu primeiro ponto, voltar o marcador. Então, tem 1, 2 e 19 pontos baixos. Eu fiz aqui, então, 19 pontos baixos e agora a gente vai fazer uma diminuição. Alcinha da frente, faço uma diminuição e mais 19 pontos baixos. 1, 2 e 19. Feito mais 19 pontos baixos, eu faço mais uma diminuição e eu vou concluir a volta de número 14 com 40 pontos baixos. A volta de número 15, eu vou iniciar fazendo 7 pontos baixos. Vou fazer meu primeiro ponto, voltar o marcador. 1, 2, 7 pontos baixos. E agora, uma diminuição. Eu vou fazer agora um total de 17 pontos baixos. 1, 2. Eu fiz aqui mais 17 pontos baixos e agora mais uma diminuição.
E agora a gente vai fazer 8 pontos baixos. 1, 2. Feito mais 8 pontos baixos, eu vou fazer mais uma diminuição. E concluo essa volta fazendo os 2 últimos pontos restantes. 1 e 2. E nessa volta, a gente fica com 37 pontos baixos. A volta de número 16 é uma volta de ponto sobre ponto. Vou fazer o meu primeiro ponto e voltar o marcador. E na volta de número 16, a gente permanece com os mesmos 37 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 16 com 37 pontos baixos. E agora aqui, a gente vai iniciar a volta de número 17. E para iniciar a volta de número 17, a gente vai trocar a cor do fio. Eu vou alongar esse fio que eu vou trabalhar agora, que eu estou trabalhando agora. E a gente vai trocar pelo azul candy. Eu vou tirar aqui o marcador. E a gente vai passar a agulha aqui, olha, na alcinha da frente do ponto, tá? A gente tem aqui a trancinha, só na alcinha da frente e nessa alcinha de baixo aqui, olha, do ponto. Vou colocar aqui o fio que eu vou começar a trabalhar agora. Passo ele aqui pra cima. Esse fio que a gente estava trabalhando, a gente puxa ele todo até ele sair aqui do ponto. E com esse fio que eu coloquei agora, olha, essa sobrinha a gente deixa aqui. Eu vou fazer aqui ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer com esse fio azul que a gente colocou agora, o primeiro ponto. E com essa sobrinha do branco, eu vou cortar. E do azul que eu coloquei agora, a gente dá aqui, olha, um nozinho. Essa sobrinha, esse arremate, você pode cortar ou deixar aqui dentro mesmo. Eu vou deixar aqui dentro. E agora a gente segue fazendo nessa volta ponto sobre ponto. E a gente vai permanecer com os mesmos 37 pontos baixos. Feito aqui os 37 pontos baixos da volta de número 17, eu vou iniciar a volta de número 18, fazendo meu primeiro ponto baixo e voltando o marcador. E agora, a volta de número 18 também é uma volta de ponto sobre ponto, e a gente permanece com os mesmos 37 pontos baixos. Eu vou iniciar a volta de número 19, fazendo aqui um total de 7 pontos baixos. Faço meu primeiro ponto, volto o marcador, e no início aqui a gente fica com 7 pontos baixos. 1, 2 e 7 pontos baixos. Feito os 7 pontos baixos, eu vou fazer uma diminuição. Alcinha da frente, passo aqui uma diminuição. E agora, eu vou fazer 15 pontos baixos. 1, 2. Feito aqui 15 pontos baixos, eu vou fazer mais uma diminuição. Alcinha da frente, trago a laçada e faço a diminuição. E agora, eu vou fazer os 11 pontos baixos restantes e concluo a volta de número 19 com 35 pontos baixos. Eu vou iniciar a volta de número 20. E a volta de número 20, eu vou fazer meu primeiro ponto,
Vou voltar aqui o marcador. E a gente vai iniciar a volta de número 20 com um total de 32 pontos baixos. Eu já tenho 1, 2, 3, 4 e 32. Feito aqui os 32 pontos baixos, nós vamos fazer aqui uma diminuição, alcinha da frente, faço uma diminuição, e esse último pontinho restante, e a gente conclui a volta de número 20 com 34 pontos baixos. Eu vou iniciar agora a volta de número 21, e a volta de número 21 é uma volta de ponto sobre ponto. Vou voltar o marcador nesse primeiro ponto. E agora, eu vou fazer da volta de número 21 até a volta de número 27, voltas de ponto sobre ponto. E em todas as voltas, eu vou permanecer com os mesmos 34 pontos baixos. Então, eu vou fazer essas voltas de ponto sobre ponto com 34 pontos baixos. E quando eu chegar na volta de número 27, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a volta de número 27 com 34 pontos baixos e a gente vai iniciar a volta de número 28 fazendo um total de 15 pontos baixos. Vou fazer o meu primeiro ponto, vou voltar o marcador e a gente faz aqui 15 pontos baixos. Então, eu tenho 1, 2 e 15. Feito os 15 pontos baixos, eu vou fazer agora uma diminuição. E mais 15 pontos baixos. 1, 2, 3 e 15. E agora mais uma diminuição. E eu vou concluir a volta de número 28 com 32 pontos baixos. Eu vou iniciar agora a volta de número 29 fazendo meu primeiro ponto e vou voltar o marcador nesse ponto. E a volta de número 29 e a volta de número 30 são voltas de ponto sobre ponto. E nas duas voltas eu permaneço com os mesmos 32 pontos baixos. Então, eu vou fazer a volta de número 29, a volta de número 30 de ponto sobre ponto e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a volta de número 30 com 32 pontos baixos. Aqui eu já coloquei um pouco de enchimento, toda essa parte aqui, olha, já coloquei um pouco de enchimento. Faltando, olha, umas 2 voltas para a gente poder continuar trabalhando. E agora aqui eu vou alongar o meu fio e vou cortar o suficiente para a gente fazer esse arremate. Vou trazer toda essa sobra aqui, olha, para frente. E bem aqui, aonde eu estava com o marcador, eu vou pular, eu vou no pontinho da frente, trago essa laçada aqui para trás, assim, e eu vou voltar com ela bem de onde ela tá saindo, do pontinho que ela tá saindo, passo aqui e trago essa laçadinha aqui pro ladinho do avesso. Aqui embaixo do ponto, desse pontinho falso que eu tô fazendo, ficou uma alcinha. Eu vou entrar embaixo dessa alcinha, vou puxar essa sobra aqui pra fora. E agora eu vou voltar bem nesse pontinho falso que eu fiz aqui, olha. Bem nesse pontinho falso, bem de onde sai a alcinha, olha. Entro embaixo das 2 alcinhas e puxo essa alcinha pro ladinho de dentro. E eu vou deixar essa sobrinha aqui dentro mesmo. Eu não vou cortar. Se você quiser, você pode cortar o arremate. E agora aqui, a gente vai reservar
essa parte do corpinho e a gente vai fazer os bracinhos. Nós vamos iniciar com a cor chantilly e nós vamos iniciar fazendo um anel mágico, uma correntinha para fechar o anel mágico. Eu gosto de desenrolar aqui o anel mágico, que eu acho que depois ele fecha melhor. Agora nós vamos fazer aqui no anel mágico 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. A correntinha do anel mágico eu não vou contar como ponto. E agora eu vou fechar bem o anel mágico. Nós vamos trabalhar em espiral. Então, a gente vai usar o marcador para marcar sempre o primeiro ponto de cada volta. Então, a nossa primeira volta, a volta de número 1, anel mágico, 5 pontos baixos. A volta de número 2, nós vamos fazer um aumento em cada ponto e sempre marcando o primeiro ponto baixo de cada volta. Então, na volta de número 1, a gente vai fazer um aumento em cada ponto e vai ficar nessa volta com 10 pontos baixos. Então, no próximo ponto, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. Então, na volta de número 2, é um aumento em cada ponto. E a gente fica na volta de número 2 com 10 pontos baixos. Vou iniciar a volta de número 3 fazendo um ponto baixo. E vou voltar o marcador nesse primeiro ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. E para a volta de número 3, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, e fico na volta de número 3 com um total de 15 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 3 fazendo um ponto baixo e um aumento. Fiquei nessa volta com 15 pontos baixos. Vou iniciar a volta de número 4 fazendo um ponto baixo, volto o marcador no meu primeiro ponto. E a volta de número 4 e a volta de número 5 são voltas de ponto sobre ponto. Eu continuo com os mesmos 15 pontos baixos. Então, eu vou fazer a volta de número 4, vou fazer a volta de número 5, nas duas voltas fico com 15 pontos baixos e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a volta de número 5 com 15 pontos baixos. Nós vamos iniciar a volta de número 6. Antes da gente iniciar a volta de número 6, eu vou alongar aqui um pouquinho meu fio. Vou abrir aqui, olha, o meu trabalho. E tá vendo aqui bem a abertura do anel mágico? A gente vai dar nozinhos bem próximo à abertura aqui do anel mágico. Para não ter perigo da mãozinha abrir. Então, a gente vai dando nozinho, olha, o mais próximo possível aqui da abertura do anel mágico. Aí, você pode dar um nozinho, 2, quantos nozinhos você achar necessário, até você ter certeza que esse anel mágico não vai abrir. A gente vai virar aqui o trabalho e vai continuar fazendo a mãozinha. Agora que eu vou iniciar, então, a sexta volta, e a sexta volta eu vou iniciar fazendo 2 pontos baixos, um em cada pontinho. Vou voltar o marcador bem aqui, olha, no primeiro ponto. 1, 2, então, nesse aqui de trás, onde eu iniciei. Esse aqui é o primeiro ponto da volta de número 6. Então, a gente fez 2 pontos baixos. E aqui no nosso terceiro ponto baixo, nós vamos fazer
4 meio ponto alto no mesmo ponto. Então, eu vou laçar o meu fio, eu inicio o ponto alto, mas eu não fecho, ele fica aqui na agulha. Laço, venho nesse mesmo ponto, inicio o ponto alto e não fecho, ele fica ainda aqui na agulha. Laço, volto nesse mesmo ponto, inicio, mas não fecho. Agora eu tenho 4 laçadas aqui na agulha, laço e eu tenho 1, 2, 3, vou fazer meu 4º meio ponto alto, inicio ponto e não fecho. E eu tenho todas as laçadas aqui na agulha, eu vou laçar e vou tirar todas elas de uma vez. Esses 4 meio ponto alto que a gente fez no mesmo ponto é um dedinho, tá? Então, a gente fecha todo junto e segue fazendo um ponto baixo em cada pontinho de base. E nessa volta, a gente permanece com 15 pontos. Vou concluir aqui os pontos baixos, mais 12 pontos baixos, e volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Concluí a volta de número 6 com 15 pontos, vou iniciar a volta de número 7 e na volta de número 7 eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vou voltar o marcador aqui no meu primeiro ponto da volta de número 7 e vou ficar na volta de número 7, aqui olha onde a gente fechou todos juntos, é um ponto baixo, tá? Esse ponto a gente conta como um só. E vou concluir a volta de número 7 com os mesmos 15 pontos baixos. Eu vou iniciar agora a volta de número 8. Vou fazer um ponto baixo e vou voltar o marcador no meu primeiro ponto. Para a volta de número 8, a gente vai fazer um total de 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Eu tenho 1, 2, 3 pontos baixos e a diminuição. A diminuição a gente pega a alcinha da frente desse ponto, a alcinha da frente do próximo ponto, traz a laçada e faz o ponto baixo. 1, 2, 3 pontos baixos. E eu vou fazer novamente a diminuição com vocês. Alcinha da frente do próximo ponto baixo, alcinha da frente do pontinho baixo da frente, trago a laçada e faço ponto baixo. E agora a gente vai seguir fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e a gente termina essa volta com um total de 12 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 8 com 12 pontos baixos e a volta de número 9 é uma volta de ponto sobre ponto. Eu vou fazer o meu primeiro pontinho, volto o marcador e da volta de número 9 até a volta de número 23, nós vamos fazer ponto sobre ponto e em todas as voltas a gente vai ficar com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer da volta de número 9 até a volta de número 23 com 12 pontos baixos e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. E eu cheguei na volta de número 23 do bracinho. E agora a gente vai voltar a trabalhar com a linha azul bique. E para a gente fazer essa troca de cor, eu vou alongar esse fio, eu vou passar na alcinha da frente do ponto e na alcinha de baixo vou trazer o azul bique aqui para cima. E esse ponto aqui do chantilly, olha, eu puxo até tirar ele aqui do pontinho.
Essa sobra eu vou deixar aqui mesmo, depois eu dou nozinho nas duas. E agora, a gente vai trabalhar só na alcinha de dentro. A alcinha de fora do ponto vai ficar livre. Eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. E aqui eu vou alongar. Vou cortar essa cor chantilly e eu vou dar um nozinho da sobra do azul bique, que é o que eu vou trabalhar agora, e do chantilly, que a gente fez o bracinho. Vou dar mais um nozinho. E se você quiser, você pode cortar esse arremate ou deixar aqui dentro do braço. E agora eu vou trabalhar com a linha azul bique. Eu já fiz então aqui o meu primeiro ponto baixo e eu vou fazer mais 4. Então aqui eu tenho um ponto baixo, no próximo ponto alcinha de dentro, meu segundo ponto baixo, alcinha de dentro, o terceiro, alcinha de dentro, o quarto ponto baixo, ainda alcinha de dentro, quinto ponto baixo. Eu fiz aqui então 5 pontos baixos e agora eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos dentro do mesmo pontinho. 1, 2. E agora mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e agora eu vou fazer mais um aumento. São 2 pontos dentro no mesmo ponto. E na volta de número 1 da manguinha, eu vou contar essa como sendo a volta de número 1 da manguinha, a gente fez o bracinho, e agora a gente tá fazendo manguinha da camiseta. E na volta de número 1, a gente fica com 14 pontos baixos. Eu vou fazer o meu primeiro ponto da volta de número 2. E agora a gente vai fazer o ponto baixo normal, tá? E a gente vai voltar a usar o marcador. E eu vou colocar aqui o marcador. E a volta de número 2 e a volta de número 3 são voltas de ponto sobre ponto. E em cada uma delas, a gente fica com os mesmos 14 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui a volta de número 2, a volta de número 3 e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui as 2 voltas de ponto sobre ponto com 14 pontos baixos na cor azul bique. Nós vamos voltar a trabalhar com um azul candy e a gente vai fazer a mesma troca de cor que a gente fez aqui no bracinho. Alongo esse fio, tiro o marcador, passa a agulha na alcinha da frente e na de baixo. Traz o fio que a gente vai trabalhar agora. Posiciona ele aqui no ponto. E o que a gente estava trabalhando, a gente puxa até sair do ponto. As 2 sobrinhas a gente dá nozinho. E essa volta eu não vou fazer na alcinha de trás do ponto. Então, eu vou vir aqui no meu próximo ponto e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Vou pegar essas 2 sobrinhas, vou cortar o azul que eu estava trabalhando. E vou dar nozinho. Agora, eu vou voltar aqui a agulha no primeiro pontinho que eu fiz. E esse é o meu primeiro ponto baixo. E eu vou fazer mais 4. Vou ficar com 5. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer uma diminuição. Alcinha da frente desse ponto.
alcinha da frente desse ponto, alcinha da frente do próximo ponto, trago a laçada, faço uma diminuição e mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e mais uma diminuição. E nessa volta, que é a volta de número 4 do bracinho, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Eu vou iniciar a volta de número 5 do bracinho, fazendo um ponto baixo e voltando o marcador. E agora eu vou fazer da volta de número 5 do bracinho até a volta de número 10, voltas de ponto sobre ponto, e em todas as voltas eu vou permanecer com 12 pontos baixos. Então, eu vou seguir fazendo aqui, vou fazer todas as voltas de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos, vou chegar na volta de número 10 e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu cheguei na volta de número 10 do bracinho, com 12 pontos baixos, e agora a gente vai tirar o marcador e a gente vai fechar o bracinho. A gente dobra ele aqui, olha, já completei o enchimento. A gente dobra ele assim e a gente vai fechar o bracinho. Então, eu vou pegar um ponto baixo desse lado e um pontinho, olha, desse lado aqui. A gente não pode pular nenhum. E eu faço um ponto baixo, venho no próximo ponto desse lado, no próximo ponto, segundo ponto baixo, no próximo, terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto baixo. Então, aqui a gente fica com 6 pontos baixos. Aqui eu vou alongar o meu fio. Vou cortar, dou um nozinho. E eu vou fazer essas alcinhas livres que a gente deixou aqui, tá? Então, eu vou vir desse ladinho aqui, olha, do ladinho do nozinho, da onde eu iniciei a volta. Eu vou passar, o contorno eu vou fazer com a linha Zubic. E eu vou passar bem aqui, olha, na alcinha. Vou trazer esse azul por essa alcinha e faço uma correntinha. E eu vou fazer uma volta de pontos baixíssimos, mas essa volta a gente não aperta muito, porque a gente vai trabalhar nesses pontos baixíssimos depois, tá? Então, eu trago a correntinha, trago a alcinha, passo pela correntinha. Trago o fio, passo pela correntinha e vou fazer uma volta de pontos baixíssimos em todas essas alcinhas livres que a gente deixou aqui no bracinho, contornando todo o bracinho. E quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. E eu fiz aqui, olha, todos os pontos baixíssimos do bracinho. Cheguei aqui no último ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixíssimo aqui. E agora aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo no ponto baixíssimo, só que pegando só a alcinha de fora do pontinho baixíssimo e faço mais um contorno em ponto baixíssimo, olha. No ponto baixíssimo, eu pego só a alcinha de fora, faço um ponto baixíssimo. Cheguei no próximo, alcinha de fora e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer mais um contorno, só que agora pegando a alcinha de trás, olha, do ponto baixíssimo e fazendo um ponto baixíssimo nele. E a gente vai contornar todo o bracinho fazendo assim. E agora a gente segue fazendo ponto baixíssimo na alcinha de fora do ponto baixíssimo, olha, para tampar bem a marquinha aonde a gente fez na alcinha de trás, olha, para ficar assim, tá? Para não aparecer a marquinha que a gente trabalhou na alcinha de trás. E agora a gente vai contornando o bracinho, fazendo um ponto baixíssimo no ponto baixíssimo.
pegando só uma alcinha do pontinho baixíssimo. Eu dei a volta toda, fiz mais uma volta de ponto baixíssimo, agora pegando a outra alcinha do ponto baixíssimo. Chegando aqui no meu último pontinho, aonde eu tenho o arremate, eu ainda vou fazer um ponto baixíssimo aqui. E agora eu corto meu fio. Trago toda essa alcinha aqui pra frente. Vou dar um nozinho das duas alcinhas juntas. E agora eu coloco na agulha para tapeceiro e coloco essa sobrinha dentro do bracinho. E a gente vai precisar de 2 desses. Agora aqui que a gente já fez os 2 bracinhos, a gente vai aplicar aqui no boneco. Aqui, olha, a gente vai posicionar ele de forma que a gente ache bem o meio das costas, tá? Então, a gente já vem, olha, medindo daqui, assim. E a gente acha bem o meio das costas. E eu vou colocar o marcador bem aqui. E vou ver se tá bem certinho. Se tá bem no meio das costas. Eu coloquei o marcador bem no meio das costas. E agora, a gente vai continuar trabalhando com a linha azul, a mesma que a gente está fazendo aqui, olha. A roupinha aqui é a camiseta. E eu vou posicionar o meu fio na alcinha de trás do pontinho de trás. Olha, eu marquei esse aqui como sendo o meio das costas. Eu vou posicionar a linha nesse pontinho aqui de trás, pela alcinha de trás do ponto. Vou fazer aqui uma correntinha. E agora, eu vou vir bem aonde eu tenho o marcador. E a gente vai começar a fazer a volta número 31. Aqui eu pego as 2 alcinhas do ponto, tá? Ali eu só posicionei pra gente continuar trabalhando. E na volta 31 eu vou fazer o meu primeiro ponto. Esse aqui eu já coloco o marcador. E agora eu vou fazer mais 4. Vou ficar com um total de 5 pontos baixos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Então, aqui, pra gente iniciar a volta de número 31, são 5 pontos baixos. E agora eu vou pegar um bracinho. O dedinho fica sempre pra frente. Então, eu vou posicionar o bracinho aqui. Esse arrematezinho eu já venho fazendo agora. E se aqui no bracinho eu tenho 6 pontos, eu vou precisar de 6 pontos aqui do corpinho. Eu vou passar a minha linha, olha, no primeiro ponto do bracinho e no próximo ponto aqui do corpinho. Eu não posso pular nenhum ponto, tá, gente? E aqui eu vou fazer um ponto baixo, unindo agora o bracinho no corpinho. No próximo ponto, passo no bracinho, olha, passo no próximo ponto do bracinho, pegando as 2 alcinhas do ponto, e passo no próximo ponto do corpinho. Então, 1, 2, veja bem aqui se não tá pulando nenhum, 3, 4, 5 e 6 pontos do bracinho, passando em 6 pontos do corpinho. E 6. Dedinho pra frente, prendi o meu primeiro bracinho aqui no corpinho. Agora, essa sobra você pode cortar ou pôr aqui dentro. E agora, a gente vai fazer um total de 10 pontos baixos. 1, 2,
9 e 10 pontos baixos. Feito os 10 pontos baixos, a gente vai colocar o outro bracinho. A mesma forma, dedinho para frente, esse arremate, se você quiser, você pode passar ele aqui para frente, colocado aqui. E a gente passa, olha, primeiro pontinho do bracinho. A gente vê certinho aqui, olha, o próximo pontinho do corpinho. E faz esse ponto baixo. E vou seguir fazendo e prendendo esse arremate também, para ficar bem seguro aqui o bracinho. Vou no próximo ponto. Vejo certinho aqui meu próximo ponto. 2. Vou aqui, olha, no próximo ponto. E vejo certinho meu próximo ponto aqui, ó. Escapou daqui. 2, aqui. 3 no próximo. E aqui no próximo. 4. 5, e no último pontinho aqui do corpinho, 6. Então, eu prendi os 2 bracinhos. E agora, eu vou fazer os últimos 5 pontos daqui das costas. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. E na volta de número 31, nós ficamos com os mesmos 32 pontos baixos. Essa sobrinha aqui é do arremate do bracinho. Deixa eu alongar aqui esse fio. Se eu jogar ela aqui pra dentro, ó, ela não vai ficar legal, ela vai passar bem por cima do ponto. Então, eu vou fazer assim, vou colocar na agulha aqui pra tapeçaria. Vou vir bem no pontinho, aqui debaixo do bracinho, e coloco ela aqui dentro, sem passar por cima do ponto. E pronto. Deixei aqui dentro também, fica bem seguro o bracinho. Agora aqui, a gente vai completar esse enchimento e já vai fazer o buraquinho do bastão de cola. A gente pode fazer com o dedo mesmo. O máximo que a gente conseguir chegar até a parte de baixo aqui do corpinho, aonde a gente fez a união das perninhas, tá? Quanto mais firme ficar aqui o bastão de cola, melhor, porque ele é grande e ele precisa de uma boa sustentação para a cabeça e para o corpo. Então, a gente põe o bastão de cola o mais no fundo que a gente conseguir. Vai abrindo aqui um espacinho para o bastão de cola. E vai encaixando o bastão de cola bem embaixo. E para completar o enchimento, eu vou completar agora já com o bastão de cola. Vou pôr todo o enchimento dele já com o bastão de cola posicionado. E agora, a gente vai iniciar a volta de número 32 fazendo um ponto baixo. E vou voltar o marcador nesse meu primeiro ponto. E agora, nós vamos fazer um total de 7 pontos baixos. Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Eu fiz aqui, então, 7 pontos baixos. Nós vamos fazer uma diminuição. Alcinha da frente desse ponto, alcinha da frente do próximo ponto, e a gente faz a diminuição. E agora, a gente vai fazer 14 pontos baixos.
1, 2 e 14 pontos baixos. Feito os 14 pontos baixos, a gente vai fazer mais uma diminuição. E agora a gente vai fazer os 7 últimos pontos, esses pontos restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E nós vamos concluir a volta de número 32 com 30 pontos baixos. Eu vou iniciar a volta de número 33. E a volta de número 33, a gente vai fazer ponto sobre ponto. E na volta de número 33, a gente vai permanecer com os mesmos 30 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 33 com 30 pontos baixos e a gente vai iniciar agora a volta de número 34, fazendo aqui 3 pontos baixos, 1, 2, 3 pontos baixos. Eu vou voltar o meu marcador no primeiro ponto que eu fiz para iniciar essa volta. E agora a gente vai fazer uma diminuição. E para a volta de número 34, serão 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E a gente vai concluir a volta de número 34 com 24 pontos baixos. E a partir de agora, gente, conforme a gente for tecendo, a gente já vai enchendo essas partezinhas aqui, olha, que a gente vai tecendo, tá? Sempre respeitando o espacinho do bastão de cola, mas enchendo todas as laterais do boneco, tá? Eu concluí a volta de número 34. Coloquei aqui o bastão de cola, nem cortei ainda, gente, o bastão de cola. Coloquei aqui o bastão de cola e completei todo o enchimento dessa parte aqui, olha, do ombro. Porque agora eu vou tirar ele pra gente continuar trabalhando, tá? Senão ele vai me atrapalhar aqui. O espacinho, olha, fica aqui. E conforme a gente vai enchendo, prensando o enchimento com ele aqui, ele vai ficando bem centralizado. E agora, a gente vai trocar a cor do fio, tá? Então, eu já enchi o ombro, porque agora a gente vai começar a fazer a volta de número 1 da cabeça. E ficou concluído a segunda parte do passo a passo do boneco amigurumi Gustavo. O link para a primeira parte e também a terceira eu vou deixar na descrição deste vídeo. E se você gostou também da boneca Silvia, vou estar deixando esse link na descrição deste vídeo. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!